Saúde da Igreja Paz do Senhor. Hoje eu tive o prazer de apresentar um irmão que eu conheço já há algum tempo, que para mim é motivo de honra apresentar esse menino. Eu falo menino porque ele é bem mais novo que eu, que é um administrador da palavra, futuro pastor, que brevemente ele vai estar aqui não como administrador da palavra, mas como um pastor, que ele sabe de tudo, né? Ele já está acima da palavra que a gente conhece. É um menino de ouro, um menino que todos os pais queriam ter como filho, né? Vamos estender a mão, vamos orar por ele aqui. Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, aqui estou, Pai, apresentando um irmão muito adorável por todos, Pai, que ele veio de longe, largando a sua família, trazendo a palavra que todos precisam receber. Que a sua boca hoje não seja a dele, mas sim do Senhor, Pai, que traga a palavra abençoada e consagrada, que ele traga tudo que é de bom para esse povo que pertence ao Senhor. E nós somos dependentes de Ti, e Ele mais ainda, que vai fazer o bem e o mal para nós, mas o mal não prevalece aqui, e Ele prevalece, que é o Senhor, a graça do Senhor, e o coração dele e do Senhor. Abençoa a boca dele, o espírito dele, deixa usar tudo que há nele para abençoar a nós, Pai. E eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, meus queridos. Muito bom dia a todos. Pode sentar, fique à vontade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui expressando a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Venâncio. Eu sou ministro de louvor ali em Cuiabá, na Igreja Jesus da Libertação. Estou muito feliz de estar aqui para poder expressar a palavra do Senhor, algo que é de extrema responsabilidade. E gostaria desde já agradecer a confiança do pastor dessa casa, da autoridade desta igreja, e dizer que estou muito feliz por estar aqui mais um ano com vocês. Então já é o 6º ano que eu já estou aqui com vocês, venho acompanhado a evolução, o crescimento, e com certeza eu quero dizer para você que Deus está neste lugar. Amém? Por tudo que Deus tem feito nesses anos, por tudo que Deus tem operado através da vida dos ministros dessa casa, Deus está nesse lugar. Estava agora conversando ali com o pastor, com a pastora, com o Anderson, dizendo assim: olha, depois de uma maratona de culto, de uma maratona de trabalho, estar aqui num domingo de manhã é verdadeiramente para quem quer Deus de verdade, não é verdade? Então você é bem-aventurado por levantar numa manhã de domingo, estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser bem breve e quero ser bastante simplório na minha fala, porque eu venho relutando com Deus desde do dia que Deus me trouxe essa palavra. Eu falei, mas Deus, ali tem tantas outras pessoas, tem a própria... o próprio pastor, o anjo da igreja, para estar trazendo essa palavra, uma palavra um pouco que talvez as pessoas possam achar que é de autoridade, de exortação, mas não, é com toda a humildade, com todo o carinho que eu venho falar a palavra do Senhor aqui nessa manhã para todos vocês e que serve para mim também. Amém? Coloque a mão no teu coração, por gentileza, e diga assim: toda a honra. Diga mais forte para a gente acordar um pouquinho: toda a honra e toda a glória sejam dadas somente ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Tem crente aí na igreja ou não? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse assim mesmo, do jeito que você está. Prometo ser bem breve, rápido, mas eu quero que você preste bastante atenção na palavra do Senhor, porque hoje Deus nos dará uma estratégia para sermos verdadeiramente abençoados. Amém? Gostaria que você abrisse a tua palavra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, um texto muito conhecido da palavra de Deus.
Deuteronômio, capítulo de número 28, apenas o primeiro versículo. Eu não quero expressar aqui referente totalmente a esse texto, mas eu quero caminhar com você com alguns acontecimentos da Bíblia, para que nós possamos aprender hoje algo da parte de Deus na palavra, amém? Deuteronômio, capítulo de número 28, verso de número 1, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, nessa manhã, para te bendizer e exaltar, Senhor, e aqui, como ministro, Pai, dessa palavra, eu gostaria, Jesus, que o Senhor nos trouxesse uma palavra que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos ser tratados pela sua palavra, porque nós acreditamos, Senhor, que a tua palavra é a bússola para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Coloque os nossos corações, a nossa mente cativa da tua palavra, para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém ou não amém? Como eu estava dizendo, eu estava relutando com Deus e dizendo: Senhor, o que dizer? Por que o Senhor me entregou essa palavra? Mas Deus colocou no meu coração algo que mexe com a estrutura emocional da igreja. E várias vezes antes de começar a falar verdadeiramente do que eu queria falar, eu gostaria de expressar algo que é característica de Satanás. E várias vezes eu já fui em lugares pregar a palavra de Deus. E uma vez eu cheguei em um jovem, nós estávamos falando do amor de Deus ali na palavra, e eu estava falando sobre Satanás. Ele disse: olha, por que você fica falando de Satanás? Satanás não existe. Dentro da igreja, uma pessoa que já estava bastante tempo dentro da igreja, e eu olho situações, não sei se aqui em Orlândia é desse jeito, mas em Cuiabá eu vejo situações que as pessoas estão passando na Bíblia de avião, que não acreditam verdadeiramente que a Bíblia está falando conosco, o que a Bíblia tem para nos falar. Então verdadeiramente eu vou falar daquilo que é característica do inimigo, porque eu não tenho nada para dizer para você a não ser a respeito da palavra, e o inimigo tem as suas características dentro da palavra. Se nós formos pararmos para prestar atenção, em Ezequiel, capítulo de número 28, vai começar a dizer que ele foi criado um padrão perfeito, o cínite da perfeição, um ser criado para guardar o trono de Deus em adoração. Amém ou não amém? Então nós sabemos que ele tem vontades, ele tem desejos. Satanás, ele tem astúcia, e Satanás quer enganar o povo dentro da igreja. Ele quer que você não acredite que ele exista. Ele quer que você não acredite que ele age de uma forma sutil para acabar com a igreja. E nós sabemos que algumas coisas, alguns reis derrubaram Satanás. Quando nós olhamos Isaías capítulo 14, ele diz assim: olha, eu me assentarei ao seu trono, eu subirei ao seu trono, eu estarei ao seu trono, subirei de novo, ele diz. Então nós analisamos que a principal característica de Satanás é a rebeldia e a desobediência. Fala comigo: rebeldia e desobediência. E nessa forma ele tem feito com que a igreja siga por esse caminho de rebeldia e desobediência, de olhar a situação que estamos vivendo como servos da casa do Senhor, em lideranças. Nós olhamos para os nossos líderes talvez e pensamos: olha, eu não vou obedecer dessa forma, eu não vou fazer dessa forma. Nós sabemos que todas as vezes no Novo Testamento que uma carta era dirigida a alguma igreja, Deus fazia questão de que essa carta, o início seja: ao anjo da igreja, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova
dia a dia. Amém ou não amém? A palavra do Senhor tem uma nova fonte de vida todos os dias. E hoje nós não podemos deixar de entender que Satanás, com a sua rebeldia, tem plantado a sua semente de rebelião dentro da igreja. Acontecia nos tempos primórdios. Por exemplo, se nós pegarmos capítulo de número 16, nós estaremos olhando a história do povo que estava ali, 40 anos no deserto, e o inimigo planta uma semente no coração de 250 chefes de congregação, junto com Datã, Corá e Abirão. E eles dizem assim: olha, eu acho que nós somos santos, tanto igual Moisés. Por que Moisés diz que só ele que escuta a Deus? Nós também devemos escutar a Deus. E começou uma rebelião contra a vida de Moisés, contra a vida de um servo que estava para libertar o povo de Israel daquele cativeiro que estava sendo assolado, que o povo estava sendo assolado no Egito. Então eu gostaria de dizer para vocês que essas 3 pessoas, mais esses 250 chefes de congregação, se rebela contra Moisés. Poxa, peraí, como que é? Será que só ele que é santo? Só ele que é o bambambam? Não, nós também podemos ouvir a voz de Deus, e nós podemos também ser alguém que vai falar aí, e não tem essa de Moisés não, agora é a gente. E a palavra de Deus diz que isso chegou ao ouvido de Moisés, e a palavra de Deus é explícita em falar que Moisés prostrou-se o seu rosto no chão, de tristeza, de angústia. E é dessa forma que Satanás tem feito nos dias de hoje, tem colocado a semente da rebeldia e da rebelião no corações de membros que estão na igreja, para poder entristecer o coração do nosso líder, entristecer o coração do nosso pastor. E a palavra de Deus diz em número 16, que essas pessoas foram até o encontro de Moisés, e Moisés, entristecido o coração, consultou ao Senhor e disse: olha, vamos fazer o seguinte, se Deus está comigo de verdade, vocês irão morrer de uma forma natural, de morte natural. Se Deus não estiver comigo, vocês irão morrer de uma morte natural. Mas se Deus estiver comigo, vocês irão morrer de uma forma extraordinária, de uma forma diferente. E a palavra de Deus diz que acenderam os incensos e foram fazer a oração. E a palavra nos revela que imediatamente 250 chefes de congregações, o povo que estava ali juntamente com eles nessa rebelião, a palavra de Deus diz que a terra abriu e engoliu todos eles. E eu quero dizer para você que o momento em que nós demos brecha para não obedecermos à autoridade que nos é imposta na terra, aqui para cuidar de nós, nós iremos ter consequências trágicas. Estão me entendendo ou não? A partir do momento em que nós estivermos com essa semente plantada em nosso coração e estivermos em rebeldia e rebelião contra a nossa liderança, nós iremos receber consequências. E Deus é enfático em dizer: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Mas eu venho lá de Cuiabá aqui, entendendo que aqui na igreja Comunidade Fogo e Glória em Orlândia, aqui todos obedecem à liderança e obedecem à ordenança de Deus, em nome de Jesus. Amém ou não amém? E se eu fosse determinar um tema para essa mensagem dessa manhã, eu gostaria de que você repetisse comigo, dissesse assim bem forte: os benefícios da obediência. E nós esse é o tema dessa mensagem nessa manhã, os benefícios da obediência. Se nós quisermos conquistar alguma coisa, se nós quisermos conquistar os nossos objetivos, se nós quisermos alcançar grandes lugares no reino celestial,
E no reino de Deus, aqui nessa terra, nós devemos aprender a obedecer as ordenanças de Deus, as ordenanças da nossa liderança, porque eu tenho certeza que obedecendo, segundo a palavra de Deus, nós iremos alcançar grandes coisas. Amém ou não amém? Gostaria que pudesse pegar um copo de água, por favor, em nome de Jesus. Ô, meu irmão, muito obrigado. A voz já está bastante cansada. É uma maratona de faz dia que a gente já está e louva e vai e viaja. Estávamos aqui na madrugada ajudando aí a fazer essa comida abençoada que está sendo preparada ali, mas tudo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então nós temos como tema os benefícios da obediência. E nós iremos analisar desde o começo da Bíblia que todas as vezes que o povo de Deus obedecia os mandamentos, obedecia as ordenanças que nos eram impostas, eles obtinham vitória. E não é diferente nos dias de hoje. A palavra do Senhor, como eu disse, se renova todos os dias. Então nós podemos analisar no livro de 1 Samuel capítulo 16, conta-nos a história do profeta Samuel, chegando na casa de Jessé. Deus diz a Samuel, olha, vai lá, nós precisamos separar um rei para governar Israel. Nós precisamos separar porque eu não estou me agradando de Saul. Então, a palavra de Deus diz que Samuel pega um óleo, pega o azeite e vai até a casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Jessé ensina Davi a viver nos preceitos e na obediência ao Senhor. Amém? Jessé ensina Davi a seguir os passos de uma obediência descrito referente às leis de Deus. Então nós analisamos que a obediência já começa na vida de Davi desde quando ele era muito novo. E quando você, na cultura de Israel, quando você é muito novo, mais novo do que os seus irmãos, você deve cuidar das ovelhas. Então Davi era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas em obediência ao seu pai, em obediência a tudo que ele estava aprendendo naquela época. E a palavra de Deus diz que Jessé ensinava a Davi os preceitos e os mandamentos do Senhor. E nós podemos analisar que Samuel chega na casa de Davi e diz assim, olha, Deus me enviou aqui e eu preciso que você me traga um filho. E Deus ordenou que eu ungisse para que fosse rei em Israel, trouxesse essa unção. E a palavra de Deus diz que você já está cansado de saber, né? Conhece essa história, que vieram os irmãos e Deus tocava no coração de Samuel dizendo, olha, não é esse, não é esse, não é esse, tem mais algum outro? E a palavra de Deus diz que Jessé disse, sim, tem um outro, ele está me obedecendo e cuidando das ovelhas. Você já está começando a entender os benefícios da obediência. Diga comigo, obediência. E eu gostaria de dizer para você que Davi fazia e obedecia com amor, porque amor e obediência estão totalmente ligados. Não existe a possibilidade de você dizer que ama e não obedece. Não existe a possibilidade de você dizer que ama o seu pai e a sua mãe e não os obedece. Não existe a possibilidade de dizer que você ama a palavra de Deus, sendo que você não a obedece. E a palavra de Deus diz que Davi era obediente ao seu pai e às ordenâncias que por ele era imposto. E a palavra de Deus diz que Davi veio e é ungido, tem a primeira unção como rei de Israel. E aqui eu fico analisando a história, o contexto da história. Começa uma grande guerra, um gigante filisteu começa a desafiar o povo de Deus, começa a desafiar aquele povo que estava ali, fazendo com que eles tivessem medo. E a palavra de Deus nos diz que os seus irmãos, os irmãos de Davi, foram até a guerra batalhar. E aí, certa feita, seu pai diz a ele, vem aqui, Davi,
Está vendo esses pães e esse queijinho aqui? Eu gostaria que você levasse lá na frente de batalha para seus irmãos. Talvez nós no século 21, se recebesse uma unção de rei, de separação, e alguém nos pedisse, ó, leva pãozinho e queijinho ali na frente de batalha. Se é no século 21, meu amigo, o jovem falaria, olha, eu não vou não, viu? Eu sou rei, eu recebi uma unção diferente. Mas não, Davi entendia que a obediência poderia gerar oportunidades. Amém ou não amém? A obediência pode nos gerar oportunidade. E assim foi. Ele chega até ali para levar os pães e o queijo para seus irmãos. E a palavra nos revela que ele disse, olha, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aí? E o povo diz, olha, o filisteu está acabando aqui com o povo de Deus. Disse que vai arrebentar com o povo de Deus. E ele diz, olha, não, eu obedeço o meu pai, e eu sei que o Senhor dos Exércitos é comigo. Então, eu tenho certeza que assim como ele livra, eu luto e ele livra as minhas ovelhas das mãos dos ursos, eu rasgo a boca do leão, e eu luto contra essas coisas para proteger, porque eu sou obediente. Eu tenho certeza que através da minha obediência, nós podemos vencer esse gigante. E eu gostaria que você escutasse isso nesta manhã. A partir do momento que nós obedecermos, nós iremos derrubar gigantes da nossa vida. Diga assim comigo, a obediência nos dá a oportunidade de destruir gigantes. Talvez, eu quero ser bem tranquilo na minha fala, talvez você tenha enfrentado problemas na sua vida sentimental, talvez você tenha enfrentado problema na sua casa, na sua família, talvez esse gigante está dentro da sua vida financeira, mas eu quero dizer para você, basta obedecermos a palavra do Senhor e as suas ordenanças, viverem a obediência, para que nós possamos ter a oportunidade de derrubar esse gigante na sua vida. A partir do momento que você obedecer, você vai obter vitória, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Davi vence o gigante, e logo após o término na sua vida, ele chega para Salomão, seu filho, e diz assim, olha, já estou velho, já estou a ponto de partir, mas eu quero deixar algo para você, Salomão, meu filho. Seja homem e obedeça à vontade de Deus. Então nós olhamos dentro de uma genealogia, a obediência entrando dentro da casa. Primeiro analisamos Jessé ensinando a Davi a obedecer os mandamentos e os preceitos de Deus. Depois aqui, data feita, nós já começamos a analisar a obediência de Davi para com Jessé, e ensinando a Salomão, seu filho, a viver na mesma obediência. E ele diz, seja homem e obedeça os mandamentos de Deus. E a palavra de Deus diz que Salomão assume o trono, e Davi oferecia uma quantidade de sacrifício a Deus, exaltando o nome de Deus. E a palavra de Deus diz que Salomão sacrificava 10 vezes mais, em obediência à tua palavra. E a palavra de Deus nos diz que através de um sonho, Deus chega a Salomão e diga, olha Salomão, pela obediência que tivestes a seu pai, pede o que quiseres. E a palavra de Deus nos relata que Salomão disse, olha, eu quero ter sabedoria, eu quero ter sabedoria para lidar com as minhas coisas, eu quero ter sabedoria para lidar com o reino, eu quero ter sabedoria porque eu tenho obedecido ao meu pai, e eu desejo que esse reino seja próspero. Agora diga comigo, a obediência, diga mais forte, a obediência
é o princípio da sabedoria. Amém? Se você deseja sabedoria para lidar com as suas coisas, todos os dias na sua vida, se você, mulher, deseja obter sabedoria para que você enfrente os problemas e conserte as situações que existem dentro da sua casa, aprenda a obedecer a palavra do Senhor, aprenda a viver os preceitos do Senhor e o mandamento do Senhor, porque a obediência à palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Amém ou não amém? Olha, eu preciso resolver problemas da minha faculdade. Quer resolver os problemas todos da sua vida particular, da sua vida sentimental, da sua vida espiritual e dentro da comunidade que você vive? Obedeça a palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz que foi o reino mais próspero, foi o de Salomão, porque ele tinha a sabedoria de lidar com as coisas do reino. Deus dá a ele, em obediência que ele estava tendo ao seu pai, e obediência que Jessé já estava ensinando a Davi, Davi o ensinou. Deus dá a ele uma oportunidade de pedir o que quiser, e assim é com quem obedece. Quando você obedece a palavra de Deus, os mandamentos, você vive em obediência de verdade, Deus te faz essa colocação: pede o que você quiser. Você tem direito, porque você não vive como os desígnios de Satanás. A rebeldia não tem entrado no seu coração. E as coisas foi acontecendo, e futuramente a Babilônia toma conta, e o povo de Israel, por causa da desobediência a Deus, foi colocado em cativeiro. E aí no livro de Daniel, capítulo de número 3, começa a história de alguém que já ouvia falar da obediência a Deus. E a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor faz uma ordenança ao povo: olha, vamos construir aqui um bezerro de ouro, e todas as vezes que nós tocarmos os símbolos, nós tocarmos os instrumentos, nós iremos até a imagem e iremos nos render a essa imagem. Diga misericórdia. E é assim que o rei fazia, e você era obrigado a obedecer um reinado que não era de acordo com os preceitos de Deus, não era de acordo com a obediência que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, para seguirmos de uma forma em que nós iríamos obter, em que eles iriam obter vitória. Não, totalmente ao contrário. O rei manda fazer aquela estátua de ouro, aquele bezerro de ouro, e diz assim: olha, todas as vezes que tocarem os instrumentos aqui, vocês vão adorar a essa imagem. E a palavra do Senhor diz que existia 3 homens, diga comigo, 3 homens, que obedecia, diga que obedecia a palavra de Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece essa história. E a ordem era para que quem não obedecesse o rei e não adorasse a imagem, seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E aí, como sempre tem aquela sementinha, não é verdade, Bruno? Sempre tem aquele inimigo que fica agindo, que fica querendo trazer contenda. Passa por onde estavam ali Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz assim: olha, rei, tem 3 jovens ali, descendente do povo de Israel, que não está obedecendo, não está obedecendo essa ordem de adorar esse Satanás aí, não está obedecendo a ordem de se prostrar às imagens, a essa imagem desse bezerro de ouro. E então a palavra de Deus diz que Nabucodonosor manda chamar esses 3 jovens. Fala assim: olha, o que está acontecendo? Vocês não vão obedecer a minha ordenança de adorar o bezerro? E aí eu posso conjecturar Sadraque, Mesaque e Abednego falando: olha, eu não posso, eu não vou me adorar e prostrar a outros deuses a não ser o Deus de Israel. Eu não vou adorar e nem me prostrar ao ser o Deus que os meus pais me ensinaram.
Eu não vou adorar a um Deus que não pode escutar as minhas orações. Eu não posso adorar a um Deus que não pode me livrar do mal que pode me acontecer. Eu não posso adorar a um Deus que não tem ouvido para me ouvir, que não tem boca para falar comigo. E aí o rei diz assim: olha, prepara os homens e joguem-os na fornalha ardente de fogo. Para você ter noção, a palavra de Deus diz que os soldados pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para levar à fornalha de fogo. E antes que eles chegassem à porta da fornalha de fogo, todos os soldados morreram queimados. Tamanha era o calor, tamanho era o fogo naquela fornalha. E aí eu quero dizer para você, que se você almeja ser vitorioso e obter milagre na sua vida, nós precisamos aprender a obedecer os preceitos de Deus, obedecer a palavra de Deus. E eu quero dizer para você e ser enfático que Satanás não tem medo de quem canta bonito. Obrigado, meu irmão. Satanás não tem medo de quem prega bonito. Satanás não tem medo de quem toca um instrumento. Satanás não tem medo de um levita que canta maravilhosamente bem, ou de um pregador excepcional. Satanás só tem medo de um tipo de crente. Diga comigo: aquele que obedece a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que foram lançados na fornalha ardente de fogo. E aí eu começo a conjecturar comigo: olha, nós não vamos adorar a esse Deus, nós só iremos adorar ao Deus de Israel. Eu começo a conjecturar eles entrando dentro daquela fornalha e dizendo assim: olha, nós poderemos até morrer, mas nós não iremos adorar outros deuses, porque nós aprendemos com Jessé, aprendemos com Davi, Davi ensina a Salomão, Salomão ensina aos nossos pais, e nós iremos obedecer somente a voz do nosso Deus, nós iremos obedecer somente os preceitos do nosso Deus. E aí eu quero dizer para você nessa manhã, para encerrar a minha fala: meu irmão, talvez você não esteja entendendo, mas é através da sua obediência que você vai fazer com que o quarto homem entre na fornalha juntamente contigo. A presença do quarto homem, para você que não sabe, é a presença do próprio Deus. Se você estiver passando por uma situação e estiver obedecendo os preceitos do Senhor, tenha certeza que o quarto homem vai andar com você e vai ensinar a você a enfrentar esse problema, esse dilema que você está enfrentando. Só existe um jeito de você obter esse milagre, de ver o quarto homem andando com você dentro da fornalha. Se você quer vitória, obedeça. Se você quer alcançar coisas grandes, obedeça. Não deixe que a semente da rebeldia e da rebelião seja plantada no seu coração. Não deixe que Satanás roube a sua vitória e a sua moradia no céu. É com todo carinho que eu venho trazer essa mensagem nessa manhã, para que seja um alerta à nossa igreja. E essa mensagem também serve para mim primeiramente. Nós só iremos alcançar grandes coisas se aprendermos a obedecer a palavra de Deus e a obedecer os desígnios que Deus deixou, as pessoas que Deus deixou para que cuidasse de nós. Nós olhamos dentro da igreja tantas picuinhas, coisas pequenas, e talvez nós não imaginamos que Satanás, com a sua astúcia, tem colocado essa sementinha. É uma coisa tão pequena que a igreja cria um furacão. Nós precisamos entender que obedecer a nossa liderança não é vergonha, é honra. Que obedecermos a nossa liderança dentro da igreja não é vergonha, é honra. Não deixe que Satanás plante essa semente nessa manhã no seu coração. Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nos dias em que o certo quer virar errado e o errado virar certo.
Nós temos visto tanta coisa e as pessoas parecem que desaprenderam como é ser cristão. Ser cristão é obedecer a palavra do Senhor. Ser cristão de verdade é entender que a obediência gera oportunidades. Ser cristão de verdade é entender que a obediência nos gera o privilégio de derrubar gigantes. Ser obediente e temente a Deus ser cristão de verdade é entender que a obediência é o princípio da sabedoria. Ser cristão de verdade é entender que se nós quisermos ser prósperos, nós precisamos obedecer. E ser cristão de verdade é entender que se obedecermos, o quarto homem, o próprio Deus, anda conosco dentro da fornalha para nos proteger. Amém? Gostaria que você ficasse de pé essa manhã. Somente aquele que obedece tem o privilégio de viver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. E eu vou ler mais uma vez. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração, e enquanto eu estivesse lendo, você dê glória, dê aleluia, e tome posse dessa palavra, porque eu tenho certeza que aqui nessa manhã você entendeu que um cristão de verdade obedece para poder obter vitória. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto da tua amassadeira e as tuas ovelhas. Benditos serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença todos os seus inimigos que levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que colocares as mãos, o Senhor abençoará na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. Levante uma salva de palmas ao nosso Deus. Que nessa manhã nós possamos entender verdadeiramente essa palavra, e que nós possamos sair daqui com essa chama da obediência nos nossos corações, para que nós possamos entender que obedecer é amar, e quando nós obedecemos, nós alcançamos de verdade os nossos objetivos. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, ser grato mesmo, primeiramente a Deus que nos dá esse privilégio de poder expressar a palavra de Deus. Como eu digo, é algo tão sério, né? Falar da palavra de Deus. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, como diz o apóstolo, não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque ai de nós se não pregarmos a palavra de Deus. Então, se você entendeu essa palavra, passe adiante. Começa pelas suas atitudes dentro da liderança da igreja. Aprenda a obedecer. Mesmo que você ache que seja uma tarefa tão difícil e algo que mexe com você, obedeça. Porque Deus revela as coisas para o anjo da igreja, para ser passado para nós. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória.